Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa segunda videoaula do nosso curso Algoritmos e Programação em Java 10. Nessa segunda videoaula eu vou falar a respeito de programação. Então no nosso primeiro vídeo você entendeu o conceito de algoritmo, espero que tenha ficado claro para você. Só recapitulando, o que é um algoritmo? Um conjunto de instruções, um conjunto de passos para resolver um problema. Isso é um algoritmo. E nós utilizamos o algoritmo no nosso dia a dia. Em tudo que a gente faz, a gente está usando o algoritmo. E o que vem a ser programação? Vamos a uma definição bem formal do que é programação. De uma maneira bem simples, programar significa criar um conjunto de instruções para resolver um determinado problema. Um algoritmo é um texto escrito em português, por exemplo, onde cada linha, passo, define uma ação a ser executada. Segundo o IF, o conceito central da programação e da ciência da computação é o conceito de algoritmo. Isto é, programar é basicamente construir algoritmos. Aí eu queria chegar, aproveitar essa última linha. Programar é basicamente construir algoritmos. Então qual é a ideia? É pegar os algoritmos e transformar em uma linguagem que o computador possa entender. Isso é programar. Só que hoje, quando a gente fala em programação, o conceito é mais abrangente, é muito mais abrangente do que um computador. Há 30 anos atrás, era normal você falar programação de um computador. Hoje, o certo, o mais correto seria programar dispositivos computacionais. Porque não é só o computador que tem capacidade de ser programado. Hoje, um celular tem capacidade de ser programado. Uma televisão tem capacidade de ser programado. Um relógio tem capacidade de ser programado. Um carro tem capacidade de ser programado. Uma geladeira tem capacidade de ser programado. Enfim, qualquer elemento hoje que possua chip, que possua poder de computação, ele pode ser programado. Então, para qualquer um desses dispositivos, você pode criar programas, que o termo técnico, elegante, é software. Programas são os softwares, nós podemos criar software. O que eu vou ensinar aqui você no curso é criar software, ou seja, pegar o algoritmo e transformar esse algoritmo em código que esses dispositivos computacionais entendam, ou seja, aprender a programar esses dispositivos computacionais. E para quem é esse curso? Eu tenho uma videoaula que eu falo isso mais adiante, mas esse curso é para todo mundo. Hoje a programação é o novo inglês. Você não ouvia essa história quando era mais novo? Olha, aprenda o inglês porque é importante. Hoje eu digo, aprenda a programação que é importante, é o novo inglês. Além de saber inglês, saber espanhol, saber outro idioma, é importantíssimo saber programar também. Independente da área, independente se vai fazer engenharia, computação, direito, medicina, porque você profissional vai estar envolvido com esses dispositivos computacionais o tempo todo. Então, quanto mais familiaridade você tiver, como eles funcionam, melhor para você, melhor o teu rendimento no trabalho. Perfeito, mas eu volto a falar nesse assunto mais adiante. Vamos concentrar no conceito de programação. Então, programar é basicamente o quê? Construir algoritmos. Então, vamos voltar a história toda e entender. Vamos voltar àquele meu exemplo. Eu preciso ir de casa para o trabalho no menor tempo possível. Era o meu problema. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem que diz tudo a respeito do ciclo de desenvolvimento de um programa, de um software, de uma maneira bastante abrangente, bastante alto nível. Essa imagem diz tudo. Então, vamos dar uma olhada nela. Então, eu tenho o meu problema. Qual é o meu problema? Deslocar de casa para o trabalho no menor tempo possível. Vou buscar uma solução para isso como? Construindo algoritmo. De posse desse algoritmo, que no caso que eu fiz foram 4 passos, né? 4 passos o meu algoritmo. Como é que eu transformo esse algoritmo para que o meu Waze do celular funcione, para que ele aceite? Pegar esses 4 passos que eu escrevi em português, como é que o Waze vai entender? Não vai entender. Não vai. Como é que um dispositivo computacional vai entender? Não tem como entender. Você fez em português. Um dispositivo computacional não entende nem português, nem inglês, nenhum dos nossos idiomas ele entende. Ele entende só o idioma dele, que é o último quadrado que você pode ver na imagem, que é a linguagem de máquina, que é a linguagem binária, os zeros e uns. Um dispositivo computacional só entende zeros e uns. Aí você me pergunta, mas professor Sampaio, como é que eu vou fazer? Eu vou programar zeros e uns? Inviável, esquece, você não vai fazer isso. Você vai basicamente seguir esse passo a passo que está aí. Você, dado um problema, você vai buscar uma solução, que é o algoritmo para aquele problema, pegar esse algoritmo e você vai transformar esse algoritmo, ou seja, você vai programar
transformando esse algoritmo em uma linguagem de programação de alto nível. Eu vou falar mais adiante de linguagem de programação, é o assunto da nossa terceira videoaula. E nessa linguagem de programação de alto nível, eu vou transformar em linguagem de máquina, de uma maneira muito sutil, muito prática, muito fácil. Posso garantir para você, você vai ver mais adiante como é simples fazer esse processo. Só que ele exige toda uma sequência de passos bem estruturados, bem organizados, que é meu papel aqui te passar isso. E te passar isso de uma forma bem didática, é como eu vou fazer. Você vai aprender a programar de uma maneira tão tranquila que você vai perceber como é simples programar. E eu percebo o seguinte, como professor, que muitos alunos têm pavor de programação, que é a primeira cadeira que eles fazem em qualquer curso da área de computação, sistemas de informação, tecnologia, tem pavor de programar. Por quê? Porque provavelmente não foi bem passado como eles deviam aprender a programar. E aqui eu resolvo esse problema. Eu vou passar de uma maneira muito mastigada e muito didática para você. Perfeito? Então, programar, o que é programar? Vamos dar uma olhada na imagem. Programar é você digitando código, escrevendo código, perfeito? Em uma determinada linguagem. No nosso caso aqui no curso nós vamos fazer em Java, que é a linguagem principal do mercado de trabalho hoje. Academicamente falando, também é uma linguagem muito importante. Enfim, vou falar do Java mais adiante. Vamos escrever as nossas soluções algorítmicas em Java e desse código Java eu vou transformar num programa, num software, que aqui no exemplo rodaria num celular, seria um app para celular, nesse exemplo em particular. Perfeito? Então vamos recapitular todos os passos. Imagine a seguinte situação, vou pegar um exemplo simples agora, que é muito tradicional em livros que ensinam a programar, ensinam a construir algoritmos, ensinam a programar, que é o exemplo clássico, a lâmpada queimada. Então imagine o seguinte problema, a lâmpada queimou. Perfeito, a lâmpada do meu quarto queimou. Como é que eu faço? Qual é a solução? Primeiro, criar um conjunto de instruções, passos para resolver este problema. Seria o meu primeiro passo. Ou seja, vou criar um algoritmo. E você já sabe que o algoritmo tem um nome. Então o nome do meu algoritmo vai ser algoritmo trocar uma lâmpada. Início, fim. Quais são os passos desse algoritmo? No caso, eu elaborei 6 passos. Quais seriam eles? Primeiro passo, passo 1, pegar uma escada. Passo 2, posicionar a escada debaixo da lâmpada. Passo 3, buscar uma lâmpada nova. Passo 4, subir na escada. Passo 5, retirar a lâmpada queimada. Passo 6, colocar a lâmpada nova. Perfeito, fiz meu algoritmo. Ok. Funciona? Funciona. Assim eu consigo trocar uma lâmpada. Agora, como é que eu faria para um dispositivo computacional, um robô, por exemplo, fazer isso? Eu poderia programar um robô para fazer tudo isso que eu falei? Poderia, sim. Um robô para sair, pegar uma escada, colocar debaixo, subir e descer? Poderia programar, sim. Só que aí eu teria que pegar esse meu algoritmo e transformar numa linguagem de programação. No caso aqui no nosso curso, a gente transforma em Java. Perfeito? Então você vê aí no slide que eu pego esse meu algoritmo e vou transformar em um programa escrito em Java. Então, o nome do meu programa vai ser trocar lâmpada.java, porque todo programa Java ele tem uma extensão .java. E eu pegaria esse meu programa .java e depois transformaria esse programa, esse código que foi feito em linguagem Java, numa linguagem de máquina, num código binário, como? Usando o ambiente de desenvolvimento Java, que eu vou falar mais adiante, eu não vou falar agora. Não vou me antecipar. Mas saiba que isso é feito de uma maneira muito simples. E saiba também que o ambiente computacional que a gente vai trabalhar aqui no curso, tanto Java quanto a sua IDE, que é o seu ambiente de desenvolvimento, é tudo gratuito. Então você não vai ter custo nenhum para fazer esse curso. Vai precisar comprar software? Nada. Você pode comprar a bibliografia que eu sugiro ao final dessa unidade 1, dessa nossa primeira unidade. Mas fora isso, os softwares que nós vamos trabalhar aqui, eles são todos gratuitos, perfeito? E aí ele transforma tranquilamente em linguagem de máquina, e aí tu pode rodar esse código num PC, no notebook, no tablet, no celular, enfim, em qualquer ambiente. Perfeito? Isso é programar. Eu espero que você tenha entendido esse conceito e te aguardo na nossa próxima videoaula. Vem comigo, vamos continuar.